Olá, amigos! Hoje, nesta reflexão, nós vamos falar sobre a empatia, a qual todos nós deveríamos usá-la. Muitos se esquecem de olhar para o próximo. Muitos esquecem e só olham para si mesmo. Muito se fala em empatia em nosso mundo atual. Num mundo cheio de complexidade, parece que o bem vai se extinguindo e onde o amor parece se esfriar. Mas a realidade é bem isso mesmo. O cenário que vivemos está cada vez mais difícil. Isso que eu acabei de falar se resume num único versículo bíblico sobre o esfriamento do amor, e que está escrito lá aonde? Aonde está escrito isso? Lá em Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que vamos falar sobre empatia. E dentro do contexto deste versículo que eu falei, mostra o que vivemos atualmente. Esse discurso mostra o momento atual e é um discurso do fim dos tempos, pois foi Jesus que disse estas palavras lá no Monte das Oliveiras aos seus discípulos, ao responder sobre os sinais de sua vinda e do fim do século. Pois bem, mas por isso que vamos falar sobre o comportamento humano. E atualmente tentando diferenciar pessoas de pessoas. Cada um vive a sua personalidade, porém não nascemos todos iguais, somos diferentes. Então vamos falar de empatia no seu sentido original e mostrar um pouquinho as suas diferenças. O que é empatia? É a capacidade humana de compreender e se conectar com o sentimento, com as emoções e os pontos de vista de outra pessoa. Simples, muitas vezes descrita como se colocar no lugar do outro. Ela é fundamental para construir as boas relações e viver bem em sociedade. Toda essa empatia, ela tem 90% de ser uma pessoa feliz. Quem é empático? E é uma pessoa bem resolvida. As principais formas, vamos entender, de entender a empatia. A gente inclui 3 tipos de empatia. Vamos falar? Existe a empatia cognitiva, que é a capacidade mental de identificar e entender as pessoas, as emoções, as perspectivas, os pensamentos dos outros, sem internalizar o sentimento dessas pessoas. É diferente, começa por aí. Pesquisadores acreditam que a empatia cognitiva surge por volta dos 4 anos de idade, quando você ainda é criança. Quando as crianças começam a ter consciência de que pessoas diferentes passam por experiências diferentes na vida. Empatia emocional, também chamada de empatia afetiva, ou seja, a empatia emocional faz referência aos sentimentos que nos atingem em resposta às emoções do outro. Há uma conexão entre você e alguém. Pode ser que você espelhe o sentimento daquela pessoa e acaba sentindo a mesma coisa que ela. Ou pode ser que você se sinta nervoso ou angustiado ao ver alguém triste. Por exemplo, resumindo, você sente a mesma coisa que a pessoa sofrida sente. Você absorve aquilo para si. Neste caso, os pesquisadores consideram que a empatia emocional nos acompanha desde que somos bem pequenininhos, quando conseguimos perceber as emoções dos nossos pais ou responsáveis
e as reproduzimos. Tem criança que tem ciúmes da mãe quando é criança, tem ciúmes do pai. Tem a última, que é a empatia compassiva. A empatia compassiva é aquela que te permite compreender o outro, compartilhar sensações com ele e ainda agir se for necessário. É um tipo de empatia que ela impulsiona a ajuda. Você participa do sofrimento alheio daquela pessoa e fazendo algo físico no sentido de ajudar. Para ser uma boa pessoa empática, é necessário saber escutar, é o princípio. Ouvir é o suficiente para quebrar muitas barreiras e cativar as pessoas que estão ao seu redor. Entretanto, escutar requer mais que ouvir. É necessário prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito e sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar e levar em consideração e agir. Aí sim, durante todo esse processo, você vai começar a agir. Outra ação que contribui para o desenvolvimento da empatia é observar. A comunicação não verbal é indispensável para se entender uma pessoa ou uma situação que ela está vivendo. Questione internamente a atitude das pessoas e a partir disso você descobrirá mais sobre eles. Repare como essa pessoa ela interage, como se divertem ou como se comportam diante de um feedback negativo. Esses pequenos detalhes o ajudarão a entendê-lo muito melhor, bem melhor. E ao conhecer e compreender as personalidades de cada pessoa, é muito mais fácil você definir como suas competências devem ser aproveitadas ou melhoradas naquela situação. Neste caso, o semblante físico demonstra muita coisa. Tem gente que mostra visualmente tristeza. Além disso, entender e valorizar os outros pontos de vista acelera aquilo que chamamos de pulverização de ideias que geram um ambiente favorável ao desenvolvimento, criando vínculos de confiança e respeito. Quando a empatia ela impera entre as pessoas, é possível reduzir o preconceito, o bullying, o racismo e a própria intolerância que às vezes você tem contra aquela pessoa. E quando você participa das causas das pessoas discriminadas, o poder de transformação se intensifica. Lembre-se que a empatia não dá direito de você se intrometer em casos estritamente particulares da vida secular daquela pessoa que está sofrendo. Por fim, se relacionar de forma empática favorece o desenvolvimento da empatia nas outras pessoas e ajuda a formação de uma pessoa comprometida e feliz. Então vamos resumir em 10 palavras ligadas à empatia. E quais são elas? Elas são, compreensão, compaixão, solidariedade, escuta, acolhimento, afeto, respeito, bondade, sintonia e generosidade. Elas ajudam a explicar como nós conectamos com o sentimento e as dores das outras pessoas. Se descrevo 10 palavras empáticas, afirmo que é bem diferente do oposto. Aquilo que chamamos do narcisismo. Tem pessoas que são narcisistas. É o oposto disso tudo que eu falei. Já neste caso, o narcisismo, ele é bem diferente. Seu foco central está nas próprias necessidades pessoais e individuais, que busca para si mesmo status e admiração. A pessoa não vê o sofrimento do outro. O narcisismo, ele não tem compaixão de ninguém, não se interagem com o sofrimento alheio
e pouco ele se importa com o trem. Aí, neste caso, reina sobre o narcisista o que chamamos de empatia instrumental ou superficial, que é fingir se importar apenas para obter vantagens ou manipular aquela pessoa que está sofrendo. São pessoas que têm dificuldade em validar a dor do outro sem distorcer a situação para si. Portanto, o narcisismo ele só olha para ele. Ele não é empático. Ele não vê o sofrimento alheio. Ele discorda, inclusive, da sua alegria. Ele nem sequer suporta você ser feliz. Ele não suporta de ver você uma pessoa bem-sucedida. Ele olha para você com interesse na manipulação, no sentido de levar vantagem sobre até mesmo a sua dor. Portanto, ser empático eu considero, oposto ao narcisismo, ao narcisista. Espero que vocês tenham entendido bem a respeito do que nós acabamos de mostrar para você nesses grandes momentos de reflexão que o canal Varal te proporciona. O meu muito obrigado por tudo que você tem feito e que Deus o abençoe.